Cara, já deu pra ficar com sede. O verão tá chegando. Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fases da vida. Como identificar a fase da vida em que você está e como tirar o máximo proveito dela. Você provavelmente já ouviu alguém falar que fulano de tal nunca passou dos 12 anos de idade. Nunca passou da quinta série. É verdade, a gente deixar essa criança morrer, a gente acaba perdendo a magia da vida, né? Mas a verdade é que não dá pra você ficar na quinta série em todos os momentos pro resto da sua vida, senão você vai ser um tiozão, um zero à esquerda, né? Enfim, hoje a gente vai trazer uma linha do tempo para te mostrar, de acordo com a minha concepção, com meus estudos, com as minhas vivências, as fases da vida e o que você tem que fazer em cada uma dessas fases para viver bem a vida. Vamos começar pela fase inicial. Uma fase até talvez os nossos 12, 13 anos, que é a fase de criança. A maioria já passou por essa fase aqui que está me assistindo, né? E a gente muitas vezes não escuta os nossos pais, não escuta os nossos parentes que diziam que essa fase ela ia realmente ser a melhor de nossas vidas. Quando você entra de fato na vida adulta, aí você vê que realmente a infância era uma época muito mágica. Portanto, se você tem o privilégio de ter filhos, ou você ainda é uma criança assistindo esse vídeo, o que eu te digo é aproveite ao máximo esse momento, cara. Porque vai ser o melhor período da tua vida. E vai ser o período que você vai ter as melhores lembranças. Eu diria que até também no começo da adolescência a gente tem muitas lembranças boas. Isso pode até trazer uma certa emoção, um certo sentimento de nostalgia na gente. Que talvez traz até mesmo um sentimento de tristeza. Se a gente ficar remoendo o passado, remoendo como era bom, a gente acaba caindo num niilismo, caindo numa depressão. Não é a intenção disso. A intenção, a lição que a gente tira dessa fase da vida é nunca deixar aquela criança morrer. Porque muitas vezes é na infância que a gente mostra a nossa real personalidade, quem a gente era de verdade. E muitas vezes na vida adulta a gente deixa isso se perder. O convite que eu te trago é você nunca deixar isso se perder. É você sempre ter essa essência, sempre se lembrar da sua época de criança, como você era naquela época. Uma segunda fase seria a nossa adolescência, né? Ali dos 13, 14 anos até os 18, às vezes até 20 anos a gente pode contar. É uma fase assim de transição entre adolescência e vida adulta, né? E aqui é uma fase assim que eu diria que é bem complicada. A gente tá com os hormônios à flor da pele, começa a conhecer coisas que a gente não conhecia antes. E é um período muito difícil. Eu, inclusive, tive uma adolescência, eu diria que um tanto quanto difícil. Tive muitas boas memórias, mas como todo adolescente mais rebelde, tive os meus momentos difíceis na adolescência. E se você é um adolescente, eu tenho um conselho para você. Se você estuda ainda em escola, eu sei que quando a gente está na escola, a gente acaba se prendendo, às vezes, a querer agradar os outros. Esse é um problema do adolescente. Ele é rebelde, mas ele quer mostrar isso para os outros, quer mostrar essa rebeldia para os outros. O que eu digo para você é, seja rebelde, mas seja rebelde para si próprio, cara. A adolescência é um período que você, eu diria para você se focar mesmo, realmente. Focar em ter um direcionamento na sua vida. Foque em ter aventuras também nessa etapa. Se aventurar mesmo. E se prepare para a vida adulta. Estude muito, trabalhe muito também. Não jogue sua vida no lixo com coisas fúteis, não vai estragar a sua vida na adolescência, porque muita gente já estraga a vida na adolescência. Tome cuidado, porque as coisas não são brincadeira. As pessoas avisam, às vezes a gente não escuta, né, na adolescência,
quer ser rebelde, quer impressionar os outros. E eu diria para você levar essa rebeldia adolescente junto contigo. Também é um traço que você vai levar na tua vida junto com você. À medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais forte. A vida ela vai ficando mais difícil, mas você vai ficando mais forte. E outro conselho que eu te dou é nunca buscar muito status social quando você é adolescente. Porque quando você começa a entrar na fase de vida adulta, você vê que o status social da escola, quem é o mais popularzinho da escola, essas coisas elas não valem de nada na vida adulta. A vida adulta ela é, digamos, até mais simples nessa questão de status social. Talvez seja mais simples a vida adulta. E muitas vezes na adolescência a gente acaba colocando muito pressão na gente mesmo a respeito de status social. E é uma coisa ridícula. Quando você sai da escola, você vê que popularidade na escola não serve pra porcaria nenhuma. E depois que a gente passa por essa fase de adolescência, a gente entra na vida adulta em si. Eu diria que é aí uma primeira fase da nossa vida adulta, dos 20 aos 25 anos, talvez uma fase pequena. Eu diria que nessa fase você tem que ter por meta experienciar ao máximo a vida, mas para buscar, para achar aquilo que você é bom. Até os 25 anos você vai ter que achar qual carreira você vai seguir para o resto da sua vida, por isso não tenha medo de experimentar até os 25 anos. Até os 25 anos você talvez tenha que ter escolhido uma parceira de vida, sim. Experimente várias também. Não estou dizendo para você ser rígido, escolher apenas uma e ter só aquela. Vai experienciar a vida. Mas eu diria que é essencial, sim, depois dos 25 você já ter uma parceira de vida. Ou até antes disso. Né? Mas se ter uma parceira, busque ter experiências na vida. Vai viajar, vai curtir mais a vida antes dos 25 anos. Porque depois dos 25, muito provavelmente, a tua energia ela já não vai mais ser a mesma para aventuras, para experienciar coisas novas. E aí, se você não encontrou o teu rumo, muito dificilmente você vai encontrar um rumo. Você vai ficar perdido e acabar caindo numa vida comum. Portanto, busque o seu rumo, busque o seu caminho. Aí, depois dos 25, a gente tem um longo período de tempo, que eu diria que é dos 30 anos até uns 60. Até na cidade idosa, digamos assim. E nesse período, é um período que a gente vai ter que se concentrar em formar família, talvez se concentrar em fazer muito dinheiro. Por que eu digo fazer muito dinheiro? Para aumentar meu ego? Não. Eu digo fazer muito dinheiro porque você está envelhecendo. Para você chegar na sua aposentadoria mais tranquilo, para você poder dar uma educação, talvez, melhor para os seus filhos, para você formar os teus filhos mais qualificados do que você, dar uma vida mais digna para os seus filhos, dar uma vida mais digna para os seus pais, que eles também estão envelhecendo. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas os teus pais também estão envelhecendo. E você vai deixar eles na mão de quem? Do governo? Eu não vou deixar. Então esse é um período assim que eu diria de muito trabalho, de você enjoar mesmo de trabalhar. Vão ser muitos anos da tua vida que tu vai passar trabalhando, no laboral mesmo. E a última etapa da vida é a idade idosa, né? Que muita gente volta a ser criança de novo. Muita gente diz, né, que é as melhores etapas da vida. É a criança e o idoso. Eles são inocentes, né? Não tem muito pecado na cabeça. E realmente eu diria que quando você for idoso, tem uma vida mais tranquila. Eu não sou idoso ainda, mas pelo contato que tive com pessoas idosas, você tem uma vida mais tranquila. Pare realmente de trabalhar, sossegue o facho, que tem muita gente idosa que continua trabalhando e com muita ambição, coisa que não vale de nada. Vá curtir a vida com os teus netos, vai descansar, cara.
Eu acho que assim é um período pra gente se preparar para a morte, curtir realmente mais um pouco. Vá curtir mesmo. Não seja um velho ranzinza, né? Vá dançar, vai se divertir. Porque no final, quando você estiver no seu leito de morte, se você tiver feito essas coisas, você vai ver que a vida, ela tem que ser assim. Porque se ela não for assim, ela acaba se bagunçando, um ciclo se mistura com o outro e no fim você não aproveita nada. No fim você acaba não vivendo o ciclo que você tem de viver. Então isso é um convite para realmente te levar para uma reflexão. Talvez você esteja com os teus 18 anos e esteja aí se matando de trabalhar, cara. Aí você vai ficar rico, mas lá pelos teus 30, quando você não tem mais energia para nada. Então eu te digo que não faz sentido muitas vezes você buscar tanto por esse dinheiro, por essa liberdade financeira. Isso é uma coisa mais para frente na sua vida, né? E que você tem que identificar, sim, a fase da tua vida e viver ela sem pensar na próxima. A gente fica sempre pensando na próxima, muitas vezes, e acaba deixando de lado a que a gente está vivendo. Muita gente já perdeu isso na infância, então não faça isso com as próximas fases da vida. Porque senão você pode ter aquele sentimento de nostalgia sempre, de pensar, meu, se eu fosse criança de novo, se eu fosse adolescente de novo, e aí você vai chegar, se eu fosse adulto de novo, e aí você vai chegar no seu leito de morte e pensar, putz, nem na última fase da minha vida eu aproveitei como tinha que ser. E no fim do que valeu? Eu morri infeliz. Eu morri sem viver o que cada fase tinha que pedir. A vida te cobra. E cabe a você saber o que ela cobra. E entregar para ela o que ela está pedindo. Infelizmente é assim. Se você não seguir o que a vida manda, não seguir o trem, vai acabar infeliz. Vai acabar no leito de morte, com a tua cabeça te consumindo por dentro. E você totalmente arrependido da vida que levou. Um abraço. Até a próxima.